10ª reunião extraordinária da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. Gostaria que todos, de pé inicialmente, a Câmara Municipal de Desterro do Melo lamenta e manifesta com pesar o falecimento da senhora Lígia Amaral, ex-funcionária que serviu ao município, foi professora de informática e foi chefe do setor de cultura e turismo. A DOT, como nós carinhosamente a conhecíamos, deixa amigos melenses gratos pelos seus serviços prestados. Nos unimos a todos os familiares, em especial ao seu filho Luiz Eduardo, neste momento de despedida. O seu velório acontecerá amanhã, a partir das 9 horas, na Capela Nossa Senhora das Graças. Segunda sessão de julgamento das contas relativas aos exercícios de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, sob responsabilidade do senhor Rui Barbosa Fernandes. Solicito à senhora secretária, Cristiane Perolini, que proceda a chamada nominal dos vereadores. Alípio Ferreira de Lima Filho. Presente. Cícero Sebastião dos Reis Silva. Presente. Cleusa Barbosa Véspoli. Presente. Fábio Júnior dos Santos. Presente. Jerônimo Francisco de Melo. Presente. Luiz Henrique de Castro. Presente. Luiz Júnior Antunes Coelho. Presente. Paulo Ângelo Lopes da Silva. Presente. E eu, Cristiane Pinheiro Luna, presente. Havendo, pois, quórum regimental, sob a proteção de Deus, em nome de todo o povo de Desterro do Melo, eu declaro iniciados os trabalhos dessa sessão legislativa. Determino a leitura da ata da primeira sessão de julgamento. Oitava ata extraordinária do ano de 2021 da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, processo de julgamento das contas dos exercícios de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. Aos 2 dias do mês de junho do ano de 2021, às 19h30, na sede do Poder Legislativo de Desterro do Melo, com endereço na Praça Carlos Jaime, número 22, Centro, Desterro do Melo, Minas Gerais, reuniram-se os vereadores que integram o Poder Legislativo Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, para a 8ª reunião extraordinária realizada na sede da Câmara Municipal, com transmissão em tempo real, através dos perfis da Câmara Municipal de Desterro do Melo nas redes sociais Facebook e Instagram, conforme prescreve a Resolução número 1/2021, que regulamenta a transmissão ao vivo via internet e gravação permanente em áudio e vídeo das sessões ordinárias, extraordinárias, especiais, solenes e audiências públicas da Câmara Municipal de Desterro do Melo, convocada para a primeira sessão de julgamento das contas prestadas pelo município de Desterro do Melo, as quais relativas aos exercícios de 2002 a 2008, sob responsabilidade do senhor Rui Barbosa Fernandes, decorrentes do processo judicial número 5001078-35.2020.8.13.0056. Iniciando os trabalhos, o presidente determinou a leitura do ofício de número 3/2021, que foi encaminhado ao Ministério Público, subscrito pelos vereadores Jerônimo, Cícero, Luiz Júnior e Luiz Henrique, que solicitava o cancelamento desta reunião e que os julgamentos das contas fossem realizados de forma individual para cada exercício, ou que fossem subdivididos em blocos. Em seguida, determinou a leitura da decisão proferida pelo Ministério Público nos autos da notícia de fato número MPMG
0056.21.000525-4, registrada para abrigar os fatos descritos no ofício de número 4/2021, que indeferiu a solicitação realizada pelos vereadores citados, mantendo a decisão do presidente com base no princípio da discricionariedade. Deste modo, o presidente informou que daria continuidade ao julgamento, mantendo a convocação para a reunião, ressaltando que faria tudo dentro da legalidade, que iniciaria um julgamento e, caso fosse necessário, suspenderia a reunião e convocaria quantas vezes fossem necessárias para prosseguirem com o julgamento, frisando que seria uma reunião única, mas que todas as contas seriam julgadas individualmente. Deste modo, passou-se ao julgamento referente aos exercícios de 2002 a 2008, em cumprimento aos termos do acórdão decorrente do recurso inominado civil número 5001078-35.2020.8.13.0056, em que a turma recursal do Juizado Especial da Câmara de Barbacena deu provimento ao recurso do ex-prefeito Rui Barbosa Fernandes, com efeitos ex tunc para nulidade das sessões de julgamento das contas relativas aos mandatos compreendidos no período de 2002 a 2008, como também dos decretos legislativos números 005/2009, 001/2013, 002/2013, 006/2014, 001/2012, 003/2014 e 003/2011, que as promulgaram e, via de consequência, determinou que as contas do requerente fossem submetidas a novo julgamento perante a Câmara Municipal de Desterro do Melo. No início dos trabalhos, o presidente determinou à segunda secretária que procedesse à chamada nominal dos vereadoras, constando-se a presença dos integrantes da Câmara Municipal, a saber: Alípio Ferreira de Lima Filho, Cícero Sebastião dos Reis Silva, Cleusa Barbosa Vespoli, Cristiane Pinheiro Luna, Jerônimo Francisco de Melo, Luiz Henrique de Castro, Luiz Júnior Antunes Coelho e Paulo Ângelo Lopes da Silva. Havendo o quórum regimental, o presidente declarou aberta a primeira sessão de discussão e julgamento referentes aos exercícios de 2002 a 2008. Em seguida, registrou a presença do prestador das contas em julgamento, o senhor Rui Barbosa Fernandes, informando aos senhores vereadores e vereadoras que o mesmo foi regularmente intimado para acompanhar a presente sessão de julgamento, inclusive que lhe foi facultado sustentação oral em plenário, exercendo o seu amplo direito à defesa. Na sequência, o senhor presidente determinou a leitura da decisão judicial transitada em julgado nos autos de número 5001078-35.2020.8.13.0056, que anulou os julgamentos referentes aos exercícios de 2002 a 2008. Prosseguindo, informou que iniciaram os trabalhos com a leitura das peças principais de cada processo, a saber: exercício 2002, destacando-se a intimação de número 8624/2009 da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que encaminha o parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas, processo número 680.583, da Prefeitura Municipal de Desterro do Melo, exercício 2002. Exercício 2003, destacando-se a intimação de número 1930/2013, da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que encaminha o parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas, parecer prévio sobre prestação de contas, processo de número 686.298, da Prefeitura Municipal de Desterro do Melo, exercício 2003. Exercício 2004, destacando-se a intimação de número 6877/2013 da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que encaminha o parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas,
Parecer prévio sobre prestação de contas, processo número 695.643 da Prefeitura Municipal de Desterro do Melo, exercício 2004. Exercício 2005, destacando-se a intimação de número 16091/2014 da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que encaminha o parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas, parecer prévio sobre prestação de contas, processo número 710.167, da Prefeitura Municipal de Desterro do Melo, exercício 2005. Exercício 2006, destacando-se a intimação de número 65389/2011 da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e encaminha o parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas, parecer prévio sobre prestação de contas, processo de número 729.630 da Prefeitura Municipal de Desterro do Melo, exercício 2006. Exercício 2007, destacando-se a intimação de número 25407/2010 da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que encaminha o parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas, parecer prévio sobre prestação de contas, processo de número 781.456 da Prefeitura Municipal de Desterro do Melo, exercício 2007. Exercício 2008, destacando-se a intimação de número 25407/2010 da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que encaminha o parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas, parecer prévio sobre prestação de contas, processo de número 781.456, da Prefeitura Municipal de Desterro do Melo, exercício 2008. Concluída a leitura de todos os processos, o senhor presidente informou que o prestador de contas, senhor Rui Barbosa Fernandes, optou por fazer sua sustentação oral de forma única, englobando todos os exercícios em julgamento, quais sejam de 2002 a 2008, conforme estabelecido e acordado nessa reunião. Deste modo, foi concedida a palavra ao prestador de contas em análise, senhor Rui Barbosa Fernandes, que apresentou sua defesa oral, narrando os fatos ocorridos em cada exercício, respondendo às perguntas de cada vereador pertinentes ao processo, sendo ao final inquirido pelo presidente se havia exercido seu amplo direito de defesa, manifestando que sim. Em seguida, passou-se a análise das contas com a primeira discussão do exercício 2002, onde o presidente consultou aos vereadores, facultando-lhes a manifestação referente ao processo, sendo concedida a palavra por diversas vezes a todos os vereadores, sem definição de prazo para o uso da palavra. E devido ao avanço da hora, o presidente colocou em votação a suspensão da reunião às 23h55, que foi aprovada por unanimidade, e convocou todo o plenário para a continuidade da sessão a realizar-se no dia 7 de junho, às 18 horas. Aos 7 dias do mês de junho de 2021, às 18 horas, deu-se continuidade à 8ª reunião extraordinária convocada para julgamento das contas referentes ao exercício de 2002 a 2008. O presidente retomou os trabalhos pela análise do exercício 2002, determinando a leitura do parecer emitido pela Comissão de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas e projeto de resolução de número 3/2021, que aprova as contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2002 e contém outras providências, rejeitando-se o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O presidente convocou a livre discussão, promoveu a livre discussão e manifestação aos vereadores, sendo concedida a palavra por diversas vezes a todos, sem definição de prazo para o uso da palavra. Após as manifestações de cada vereador, passou-se a primeira votação do projeto de resolução número 3/2021, que nominalmente votaram pela aprovação do projeto de resolução os vereadores Alípio Ferreira, Cleusa Barbosa, Fábio Júnior, Cristiane Pinheiro e Paulo Ângelo, e pela rejeição os vereadores Cícero Sebastião, Jerônimo Francisco, Luiz Henrique e Luiz Júnior. Deste modo, o presidente proclamou o resultado da votação do projeto de resolução número 3/2021, que foram 5 votos pela aprovação e 4 votos pela rejeição. Considerando que a aprovação do projeto de resolução não atingiu o quórum suficiente de 2/3, foi mantido o parecer do Tribunal de Contas pela aprovação das contas de 2002 com ressalvas. E devido ao avanço da hora, o presidente colocou em votação a suspensão da reunião, que foi aprovada por unanimidade, e convocou todo o plenário para a continuidade da sessão a realizar-se no dia 8 de junho, às 18 horas. Aos
8 dias do mês de junho de 2021, às 18 horas, deu-se continuidade à 8ª reunião extraordinária convocada para julgamento das contas referentes aos exercícios 2002 a 2008. Iniciando os trabalhos com análise do exercício 2003, o presidente determinou a leitura do parecer emitido pela Comissão de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas e projeto de resolução número 4/2021, que aprova as contas do Poder Executivo referente ao exercício 2003 e contém outras providências, rejeitando-se o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Na sequência, o presidente consultou aos vereadores, facultando-lhes a manifestação referente ao processo, sendo concedida a palavra por diversas vezes a todos os vereadores, sem definição de prazo para o uso da palavra. Após as manifestações, passou-se a primeira votação do projeto de resolução número 4/2021, que nominalmente votaram pela aprovação do projeto de resolução os vereadores Alipe Ferreira, Cleusa Barbosa, Fábio Júnior, Cristiane Pinheiro e Paulo Ângelo, e pela rejeição os vereadores Cícero Sebastião, Jerônimo Francisco, Luiz Henrique e Luiz Júnior. Deste modo, o presidente proclamou o resultado da votação do projeto de resolução número 4/2021, que foram 5 votos pela aprovação e 4 votos pela rejeição. Considerando que a aprovação do projeto de resolução não atingiu o quórum suficiente de 2/3, foi mantido o parecer do Tribunal de Contas pela rejeição das contas de 2003. E devido ao avanço da hora, o presidente colocou em votação a suspensão da reunião, que foi aprovada por unanimidade, e convocou todo o plenário para a continuidade da sessão, a realizar-se no dia 14 de junho, às 18 horas. Aos 14 dias do mês de junho de 2021, às 18 horas, deu-se continuidade à 8ª reunião extraordinária, convocada para julgamento das contas referentes aos exercícios 2002 a 2008. Iniciando os trabalhos com a análise do exercício 2004, determinando a leitura do parecer emitido pela Comissão de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas e projeto de resolução número 05/2021, que aprova as contas do Poder Executivo referente ao exercício 2004 e contém outras providências, rejeitando-se o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Na sequência, o presidente consultou os vereadores, facultando-lhes a manifestação referente ao processo, sendo concedida a palavra por diversas vezes a todos os vereadores, sem definição de prazo para o uso da palavra. Após as manifestações, passou-se a primeira votação do projeto de resolução número 5/2021, que nominalmente votaram pela aprovação do projeto de resolução os vereadores Alipe Ferreira, Cleusa Barbosa, Fábio Júnior, Cristiane Pinheiro e Paulo Ângelo, e pela rejeição os vereadores Cícero Sebastião, Jerônimo Francisco, Luiz Henrique e Luiz Júnior. Deste modo, o presidente proclamou o resultado da votação do projeto de resolução número 5/2021, que foram 5 votos pela aprovação e 4 votos pela rejeição. Considerando que a aprovação do projeto de resolução não atingiu o quórum suficiente de 2/3, foi mantido o parecer do Tribunal de Contas pela rejeição das contas de 2004. Dando continuidade, passou-se a análise do exercício de 2005, determinando a leitura do parecer emitido pela Comissão de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas e projeto de resolução número 6/2021, que aprova as contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2005 e contém outras providências, rejeitando-se o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Na sequência, o presidente consultou aos vereadores, facultando-lhes a manifestação referente ao processo, sendo concedida a palavra por diversas vezes a todos os vereadores, sem definição de prazo para o uso da palavra. Após as manifestações, passou-se a primeira votação do projeto de resolução número 6/2021, que nominalmente votaram pela aprovação do projeto de resolução os vereadores Alipe Ferreira, Cleusa Barbosa, Fábio Júnior, Cristiane Pinheiro e Paulo Ângelo, e pela rejeição os vereadores Cícero Sebastião, Jerônimo Francisco, Luiz Henrique e Luiz Júnior. Deste modo, o presidente proclamou o resultado da votação do projeto de resolução número 6/2021, que foram 5 votos pela aprovação e 4 votos pela rejeição. Considerando que a aprovação do projeto de resolução não atingiu o quórum suficiente de 2/3, foi mantido o parecer do Tribunal de Contas pela rejeição das contas de 2005. Em ato contínuo, passou-se a análise do exercício de 2006, determinando a leitura do parecer emitido pela Comissão de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas e projeto de resolução número 7/2021, que aprova as contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2006.
e contém outras providências, rejeitando-se o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Na sequência, o presidente consultou os vereadores, facultando-lhes a manifestação referente ao processo, sendo concedida a palavra por diversas vezes a todos os vereadores, sem definição de prazo para o uso da palavra. Após as manifestações, passou-se a primeira votação do projeto de resolução número 7/2021, que nominalmente votaram pela aprovação do projeto de resolução os vereadores Alipe Ferreira, Cleusa Barbosa, Fábio Júnior, Cristiane Pinheiro e Paulo Ângelo, e pela rejeição os vereadores Cícero Sebastião, Jerônimo Francisco, Luiz Henrique e Luiz Júnior. Deste modo, o presidente proclamou o resultado da votação do projeto de resolução número 7/2021, que foram 5 votos pela aprovação e 4 votos pela rejeição. Considerando que a aprovação do projeto de resolução não atingiu o quórum suficiente de 2/3, foi mantido o parecer do Tribunal de Contas pela rejeição das contas de 2003. Em seguida, o presidente vereador Fábio Júnior pediu vista dos processos referentes aos exercícios de 2007 e 2008 e, devido ao avanço da hora, colocou em votação a suspensão da reunião, que foi aprovada por unanimidade, e convocou todo o plenário para a continuidade da sessão a realizar-se no dia 15 de junho, às 18 horas. Aos 15 dias do mês de junho de 2021, às 18 horas, deu-se continuidade à 8ª reunião extraordinária convocada para julgamento das contas referentes aos exercícios de 2002 a 2008, iniciando os trabalhos com análise do exercício de 2007. O presidente vereador Fábio Júnior retomou os trabalhos explanando sobre o pedido de vista. Em seguida, determinou a leitura do parecer emitido pela Comissão de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas e projeto de resolução número 9/2021, que aprova as contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2007 e contém outras providências, rejeitando-se o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Na sequência, o presidente consultou os vereadores, facultando-lhes a manifestação referente ao processo, sendo concedida a palavra por diversas vezes a todos os vereadores, sem definição de prazo para o uso da palavra. Ao final, o vereador Jerônimo solicitou vista do processo, sugerindo que fosse reencaminhado ao Executivo o ofício referente à solicitação de informação sobre certidão positiva de débitos junto ao município de Desterro do Melo, que ao seu entendimento ainda não estava esclarecido, sendo concedido o pedido de vista até a realização da próxima reunião. Dando continuidade, o presidente informou que passariam a análise do exercício de 2008, determinando a leitura do parecer emitido pela Comissão de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas e projeto de resolução número 8/2021, que aprova as contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2008 e contém outras providências, rejeitando-se o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Na sequência, o presidente consultou os vereadores, facultando-lhes a manifestação referente ao processo, sendo concedida a palavra por diversas vezes a todos os vereadores, sem definição de prazo para o uso da palavra. Após as manifestações, passou-se a primeira votação do processo de resolução número 8/2021, que nominalmente votaram pela aprovação do projeto de resolução os vereadores Alipe Ferreira, Cleusa Barbosa, Fábio Júnior, Cristiane Pinheiro e Paulo Ângelo, e pela rejeição os vereadores Cícero Sebastião, Jerônimo Francisco, Luiz Henrique e Luiz Júnior. Deste modo, o presidente proclamou o resultado da votação do projeto de resolução número 8/2021, que foram 5 votos pela aprovação e 4 votos pela rejeição. Considerando que a aprovação do projeto de resolução não atingiu o quórum suficiente de 2/3, foi mantido o parecer do Tribunal de Contas pela rejeição das contas de 2008. E devido ao avanço da hora, colocou em votação a suspensão da reunião, que foi aprovada por unanimidade, e convocou todo o plenário para a continuidade da sessão a realizar-se no dia 21 de junho, às 18 horas. Aos 21 dias do mês de junho, deu-se continuidade à 8ª reunião extraordinária convocada para julgamento das contas referente aos exercícios de 2002 e 2008, iniciando os trabalhos com a análise do exercício de 2007. O presidente vereador Fábio determinou a leitura do ofício número 119/2021, recebido do Executivo Municipal, em resposta à solicitação do vereador Jerônimo Francisco de Melo. Em seguida, o presidente solicitou o posicionamento do vereador Jerônimo referente ao pedido de vista, que destacou que agora, através das informações deste ofício, ficou claro que existia uma ação
de execução relativa ao exercício 2007, aguardando julgamento. Deste modo, foi concedida a palavra livre a todos os vereadores por tempo indeterminado. Após as manifestações, passou-se a primeira votação do projeto de resolução número 9/2021, que nominalmente votaram por unanimidade pela rejeição do projeto de resolução, ficando mantido o parecer do Tribunal de Contas pela rejeição das contas de 2007. Concluída a apuração e proclamação do resultado da primeira votação, o senhor presidente agradeceu a todos, destacando que foram quase 20 horas de julgamento, frisando que mostraram todo o serviço realizado à população, que os debates foram válidos e transparentes, agradecendo a todos pelo empenho e dedicação. Deste modo, convocou todos os presentes, inclusive o prestador de contas, senhor Rui Barbosa Fernandes, para a segunda sessão de julgamento de contas, com base no artigo 157 do Regimento Interno, a realizar-se no dia 28 de junho de 2021, às 18 horas. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos desta sessão de julgamento, para o que lavrou-se a presente ata, que após foi lida e logo em seguida discutida e votada pelos vereadores presentes. Ressaltando, aprovada por unanimidade, encerrou-se. Está em discussão a ata. Fernando, tem que corrigir a data, ele está em 2003 nas contas de 2020. No primeiro parágrafo, final do primeiro parágrafo da última página. A última página é assinatura, na penúltima. Mais para cima. Qual exercício? Exercício 2008, saiu exercício 2003. Julgamento pela rejeição. Eu identifiquei Eu três. que uma dúvida que eu tive aqui na primeira página aí, iniciando os trabalhos, o presidente determinou a leitura do ofício número 3, que foi encaminhado ao Ministério Público, subscrito pelos vereadores Jerônimo, na verdade foi só eu que subscrevi. Mas foi questionado o vereador Nunes que então está crescendo aí. Se todos subscreviam. Esse é o nome. Ah, tá. É porque na verdade, no Ministério Público foi só eu que mandei. Mas foi aí que Tá, perguntaram beleza. se todos subscreviam. O ofício 3 é subscrito por todos, conforme. O que eu mandei para o Ministério Público foi só eu que mandei. Como é que fica então? O ofício número 3. O 3 foi subscrito. Ah, tá. Então tá certo. Então aqui eu fiquei só nessa dúvida. Aí está falando 3. É, É. falando o 3. É o 3? O 3 foi Então, citado. coloca o 3 e o 4 então. Coloca o 3, os vereadores. Não, isso não, tudo bem, é porque eu estou terminando. E eu fiz o 4, os vereadores do Ministério Público. Porque então, no 4 aí, quem definiu a solicitação realizada pelos vereadores. Na verdade, é pelo vereador, então, o 4. Lá embaixo aí, olha isso aí. É isso que eu fiquei na dúvida aqui. Em seguida, determinou a leitura da decisão preferida pelo Ministério Público nos autos da notícia de fato tal, registrado para abrigar os fatos descritos no ofício número 4, quem definiu a solicitação realizada pelos vereadores citados. Então, na verdade, é pelo vereador, só eu que no 4. Foram 2 ofícios. Tem que ver se vai gravar. Se não vai gravar. Não, mas o 4 Só para adiantar o restante da ata aí, tem alguém que tem mais uma dúvida, algum questionamento aí em relação à leitura?
Então nós podíamos ir adiantando aqui até que a secretária faça a correção, depois a gente faz só a parte da leitura da correção e votar. Aqui já tá ok, né? Ele quando teve só a primeira página? Então, A primeira e a penúltima. Então, aqui o trechinho que foi alterado, registrada para abrigar os fatos descritos no ofício número 4/2021, que indeferiu a solicitação realizada pelo vereador Jerônimo, mantendo a decisão do presidente com base no princípio da discricionariedade. E a outra alteração foi na penúltima página, referente à resolução do julgamento das contas de 2008, onde fala aqui, ó, foi mantido o parecer do Tribunal de Contas pela rejeição das contas de 2008, antes estava 2003. definido aqui. Então, finalizada a discussão da ata, está em votação a ata da primeira discussão e primeira votação das contas do exercício 2002 a 2008. Os vereadores concordam, permaneçam em comissão. Uma ata aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Bom, então vamos dar continuidade agora à segunda sessão para deliberação e julgamento das contas dos exercícios de 2002 a 2008, do então gestor Rui Barbosa Fernandes. A primeira coisa que nós gostaríamos de salientar é que o prestador de contas foi corretamente intimado da sessão, mas não compareceu e também não enviou nenhum procurador responsável. Então, informar que, frente à intimação e a falta de comparecimento, que foi renunciado, na verdade, direito de manifestação nessa sessão plenária por parte do gestor. Bom, nós vamos então dar início à discussão, a segunda discussão dos exercícios de 2002 a 2008. Estão em discussão, então em segunda discussão,
os pareceres do Tribunal de Contas e os projetos de resolução. Senhor presidente, boa noite à mesa diretora, todos os colegas que estão nos acompanhando, também todas as pessoas que estão nos acompanhando. Antes de iniciar minha breve fala aqui, eu endosso a nota da presidência de luto pela morte da Dodge, né? E talvez os sentimentos, meus pêsames a toda a família, principalmente ao Lequinho. Com relação à minha fala, eu gostaria de fazer um breve resumo, principalmente para aqueles que estão nos acompanhando hoje, que não tiveram a oportunidade de acompanhar todas as outras sessões, né? Igual foi colocado em ata, né? Foram mais de 20 horas aí de julgamento, então muitas pessoas não tiveram nem tempo, nem paciência para acompanhar, então eu gostaria de fazer uma breve resumo aqui para justificar todos os meus votos. Para começar, todos os meus votos foram e vão ser, né, de acordo com o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, seguindo a técnica de todos os conselheiros do tribunal, que são vários conselheiros, ao longo de todas essas contas, e todos eles, né, agiram de forma técnica e eu vou acompanhar meu voto. Na conta de 2002, o parecer é pela aprovação com ressalvas, eu sigo este parecer, né, pela aprovação e com ressalvas, mesmo sabendo, né, que foi uma conta muito debatida aqui na Câmara, né, tanto é que ocupou uma parte inteira de uma sessão, foram apontados diversos itens que não vou entrar aqui detalhadamente entre eles, e sigo, né, o meu parecer, eu sigo o parecer do Tribunal de Contas. Na de 2003, que foi rejeitado por unanimidade pelo Tribunal de Contas, também sigo essa rejeição, e o meu motivo é porque foram abertos, né, crédito especial sem cobertura, né, então sem aprovação da Câmara, no valor de mais de R$34 mil, foram abertos também créditos sem recursos, né, no valor de mais de R$138 mil, e o então gestor Rui Barbosa aplicou, né, o percentual inferior à saúde, né, em torno de 13,95%, né, sendo que a legislação pede que seja 15%. E mesmo com todos os recursos que ele usou, o Tribunal de Contas não aceitou os recursos que ele usou. Em 2004 não é muito diferente, também foram abertos, né, crédito especial aí, sem autorização da Câmara também, no valor de R$16 mil. Também a aplicação da saúde foi em torno de 12%, então em vez de aumentar, ela diminuiu com relação ao ano de 2003. Também o senhor Rui Barbosa usou defesa, né, no Tribunal de Contas e também não foi aceito. Nas de 2005 também, quase semelhante, né, foram abertos créditos suplementares sem cobertura legal no valor de R$213 mil, um pouco mais que isso, né? E a aplicação também na saúde foi em torno de 12% também. Também não foi aceito a sua defesa no Tribunal de Contas, então também foi pela rejeição das contas. De 2006, também abriu crédito suplementar sem autorização, no valor de mais de R$251 mil na época, e crédito sem cobertura no valor de mais de R$213 mil na época. E nessa conta de 2006 foi um amplo debate aqui na Câmara, o que causou, né, susto e principalmente indignação de nós aqui. Então o gestor aplicou somente 9,04% na saúde na época, né, sendo que o mínimo era 15%. Então praticamente ele aplicou metade do mínimo. Então é claro que foi pela rejeição do Tribunal de Contas e acompanho esse parecer. Em 2007, foi a única conta que teve unanimidade entre os vereadores e vereadoras dessa Câmara, né? Todos os 9, em primeira votação, votaram para a rejeição, né, das contas, acompanhando o tribunal. Então foi a única conta que todos os 9 vereadores dessa casa acompanhou o tribunal de forma unânime. Pelo fato, né, do dano erário estar sendo julgado ainda, né, não tendo finalizado o processo na justiça, sendo que o então gestor pode ser condenado ou inocentado, né? Sobre um valor que, segundo a Justiça, né, não foi aplicado corretamente. Esse valor no Fundeb, né, com relação a investimento na educação, e o então gestor se defendeu que construiu a biblioteca, porém não trouxe, né, dados e provas suficientes lá para a defesa para mudar essas irregularidades. Um outro fato, né, que chamou muita atenção, que foi aprovado naquela época 40% de crédito suplementar, né? Então, para quem está nos acompanhando, já foi aprovado o orçamento naquele ano, e ainda foram autorizados que ele gastasse mais 40%, que é quase, né, você fazer um outro orçamento, que os próprios conselheiros
indicou, né, aos vereadores daquela época e aos gestores do executivo daquela época que isso, além de dificultar a fiscalização lá do Tribunal de Contas, isso desendossa, isso faz um orçamento, não vou falar uma palavra que possa confundir, mas um orçamento muito super investido, né, com muito dinheiro, para que o executivo pudesse gastar de forma, né, que ele pudesse entender. E além desse 40%, na época o então gestor gastou 45,27%, né? Então mais ainda do que foi orçado, as despesas dele, né, superaram em 6,40% do que estava autorizado. E tudo isso, todo o processo aí do danerário, o tribunal optou pela rejeição, e eu acompanho. E na última conta, que é de 2008, também mesmas falhas na abertura de crédito suplementar sem autorização, valor de mais de R$313 mil, e abertura de crédito suplementar especial aí, sem recurso, no valor de R$123 mil. E então o gestor entrou também com apelação na justiça e a sua alegação não procedeu, não foi ratificado e apontado aí indícios concretos para justificar uma aprovação. Então o tribunal manteve a sua rejeição e eu acompanho. Então, em resumo, gostaria, né, de ter feito esse resumo só para quem está nos acompanhando, para justificar os meus votos. Acompanho integralmente aí o tribunal e vou contra, né, todos os projetos de resolução aqui da Câmara e que vai ser confirmado no meu voto. Então, agradeço pela participação e espero ter justificado o meu voto à população. Muito obrigado. Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos acompanha, boa noite a todos. Acredito eu, estamos chegando no último dia desse julgamento, que foi longo, bem debatido, e não deixou de ser um aprendizado para mim, pelo menos. Durante vários dias, nos reunimos para julgar as contas de 2002 a 2008. Desde o primeiro dia, quando o gestor que está sendo julgado suas contas veio aqui e fizemos várias perguntas, ele deu várias explicações que muitas não me convenceu. Coerência foi uma palavra que eu usei bastante durante esse julgamento, principalmente por acompanhar o parecer do tribunal, pois estamos julgando umas contas que na época eu tinha 10 anos de idade, 12 anos de idade, eu era muito novo na época. Então, há poucos dias fui até questionado na rua que métodos eu estava usando para chegar a essas conclusões. Falei, eu estou usando, acompanhando o parecer técnico do tribunal. Eu não sou formado na área contábil e também era muito novo à época. Então, chegamos às seguintes conclusões, já que muitas das explicações dadas pelo gestor não nos convenceram. A de 2002, aprovação com ressalvas, e de 2003 a 2008, vamos votar pela rejeição, porque não foram cumpridos os índices constitucionais. Então, agradeço a todos aí e vamos à votação aí. Senhor presidente, pela ordem. Boa noite à mesa diretora, boa noite a todos os colegas vereadores. Também queria manifestar aqui meu pesar pela morte da senhora Rita Dotti, na qual eu tive o prazer de trabalhar junto com ela como colega de serviço. A gente vê, né, o quanto ela gostava da profissão e o quanto ela levava a sério. Então, o sentimento a toda a família aí, né, inclusive aos colegas que trabalham junto com nós, continuam trabalhando junto com nós, sentimento para todos, inclusive o seu filho Lequim. Sobre as contas do gestor Rui Fernandes, né, exceto a de 2007, no qual no dia que ele teve aqui para dar para nós as explicações, ele disse aí de um processo em execução, né, o qual
não estava no processo que nós fizemos por análise. Eu, de 2002 a 2008, a de 2007, votei contra o parecer do Tribunal de Contas, né, porque o Tribunal de Contas é técnico, ele analisa números, e nós aqui analisa o que foi feito, e a gente sabe que muito foi feito pelo prefeito Rui Fernandes. Ele mudou a cara do Melo, né, na saúde, com certeza ele fez bastante, mudou, né, um Parque Chocotó aí hoje, que é referência na nossa cidade, tem muitas pessoas que vêm de fora para ser brilhante com a entrada na nossa cidade. Então, por isso, né, eu votei contra o parecer do tribunal, por o tribunal ser técnico e analisar números. Muito obrigado, boa noite. Senhor presidente, pela ordem. Uma boa noite a todos, né, principalmente quem está nos ouvindo aí e assistindo nas redes sociais. Eu gostaria aqui só de também deixar claro o porquê do voto meu de acordo, né, com os pareceres do tribunal. Uma coisa que eu gostaria de frisar, que às vezes as pessoas que estão nos acompanhando às vezes não entendem, o Tribunal de Contas, na verdade, ele tem alguns itens que ele analisa nas prestações de contas. Na verdade, ele não pega empenho por empenho e analisa cada um, vê se o prefeito gastou aquilo de acordo com o que, né, é orçado. Mas ele analisa mais, são os índices. Então, olha bem, são poucos os índices que o tribunal analisa. Por exemplo, ele analisa o repasse à Câmara, né, que normalmente tem que ser de 7%. Ele analisa os gastos com a saúde, né, que são 15% que tem que ser gastos com a saúde. Analisa os gastos com a educação, que é 25%. Analisa as aberturas de crédito especial e suplementar. Analisa também as despesas com pessoal e analisa também o relatório do controle interno. Então, praticamente, o tribunal se atém a esses itens apenas. Nada impede, né, que o vereador faça uma análise mais profunda dos empenhos, né, e denuncie se ele achar que deve. Então, a gente percebeu que nesses julgamentos de contas, né, o gestor da época, o Dr. Rui Fernandes, ele pecou, né, praticamente em 3 ou 4 aqui. Ele gastos com a saúde, né, boa parte das contas rejeitadas, ele não gastou o suficiente com a saúde, que é 15%, ficando em torno de 9,4%, 13%, 12%, então não gastou com a saúde. As aberturas de crédito especial e suplementar, né, essas aberturas de crédito suplementar, por exemplo, é aquela abertura que a gente autoriza no orçamento. Normalmente, né, o orçamento já é muito generoso, né, os orçamentos votados aqui na Câmara normalmente prevêem autorizações de 30%, 40%. Então, às vezes, além disso aí, eram abertos créditos suplementares, além do que já estava autorizado. Isso também deu rejeição de contas. Tá certo? Então, essa abertura de crédito suplementar, além do que estava no orçamento. E abertura também de crédito especial. Né? No caso do crédito especial, é quando você tem um convênio ou alguma coisa que está fora do orçamento que precisa ser aberto um crédito para gastar aquele dinheiro. E você precisa de autorização da Câmara. Então, muitas vezes, né, o prefeito também, né, gastou aquele dinheiro sem que a Câmara autorizasse ou sem que a Câmara tomasse conhecimento, né, de como ia ser empregado o crédito, muitas vezes conseguido através de convênios. O tribunal também analisa, né, a despesa com pessoal. A gente sabe aí que o município não pode gastar mais do que 60%, né, da sua receita corrente líquida com o pessoal. Então, se tiver mais do que isso, também dá rejeição de contas. Nesse fator aí não houve, né, problema, parece que passou. A questão do controle interno também, né? O controle interno é aquele, diria, um certo grupo de funcionários, né, nomeados pelo Poder Executivo para que faça o controle dos gastos do município. Então, o controle ele precisa fazer um relatório no final do exercício, comunicando, né, como que foi aquele ano, né, como que foram os gastos dentro do município. E qualquer fato também que aconteça, ele acha que está diferente, a obrigação dele é de denunciar, né, e levar ao conhecimento das autoridades. Senão ele estaria até prevaricando, porque estaria cobertando uma coisa errada.
Então a gente percebe que realmente são poucos os itens analisados. E desses poucos itens analisados, eu conto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens. Praticamente, né, ele falhou no gasto com a saúde, e abertura de crédito especial, crédito suplementar, tá certo? Então, assim, praticamente em 3 itens. Desses 7, 3 itens, né, houve falhas aí que ensejaram a rejeição de contas. Então, como, né, não poderia ser diferente, como eu também sou contador, né, eu jamais iria contra um parecer técnico. Por isso, né, voto então a favor do parecer técnico do tribunal e muitas vezes contra o parecer político do relator. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, findando aí os trabalhos da primeira votação, no qual foi dado direito de defesa ao gestor da época, e ele veio a essa casa tentar, na minha opinião, mostrar que o Tribunal de Contas errou, e ele está provado que ele não cumpriu aquela porcentagem constitucional em todas essas contas que nós estamos julgando. 9%, 12%, 13%, então ele não chegou ao percentual. E sem contar o descaso na época que ele fazia dessa casa. Ele achou que ele era o todo-poderoso, que ele fazia e não acontecia. Estamos aí hoje mostrando mais uma vez que essa casa, sim, ela tem que ter respeito. Nós temos que respeitar. E ele, na época, não respeitou. Então, por isso, hoje está pagando esse preço. E não deveria estar pagando. Fez. Nós não estamos aqui para falar que ele fez o que deixou de fazer. Ele fez realmente, mas ele deixou de cumprir essa porcentagem com a saúde. Fez muito para a saúde, fez, mas infelizmente, realmente que ele deveria gastar realmente para ele chegar a porcentagem ele não gastou. Então, pecou por não cumprir essa meta. E dizer mais uma vez que o meu voto foi todo acompanhado pelo o Tribunal de Contas, e ele tentou dizer que não, em momento algum, ele sabia o que estava acontecendo. E isto, ele sabia, ele tinha conhecimento de tudo que estava acontecendo. E não tomou providência nenhuma. Infelizmente, aconteceu que caiu no tribunal, que analisou friamente e viu realmente que ele não cumpriu essa porcentagem, e veio para nós julgar. E a análise que eu fiz foi essa. Ele realmente deixou de cumprir. E sim, o meu voto é acompanhar realmente o Tribunal de Contas. Muito obrigado. Boa noite a todos. Também quero manifestar o meu pesar também pelo falecimento da Dot. Eu tive o prazer de trabalhar com ela, né, e considerava como uma amiga pessoal. Então eu manifesto os meus sentimentos à família, a todos, e a todos os nossos colegas, né, que estão sentindo a falta dela hoje. Com relação aos nossos votos, né, das contas de 2002 até 2008, com relação às contas de 2007, como foi já falado aqui por todos, né, que foi votado aí por unanimidade, nós votamos sim por unanimidade pela rejeição das contas, mas de uma forma por excesso de zelo, como também já foi citado pelo presidente da mesa, né, o senhor Fábio Júnior. Por existir um processo que ainda está sendo julgado, né? Existir um processo em aberto ainda e nós não temos ainda esqueci a palavra? O veredito, né? Não temos ainda o veredito do julgamento. Então, ele apresentou sim defesa com relação aos valores, né, que estão sendo
questionados aí na Justiça, ele apresentou o extrato do banco, mostrando que o próprio Banco do Brasil que fez a transferência de uma conta para outra. Isso foi um trâmite do banco, não foi a pedido do prefeito, não foi a pedido do executivo. Isso foi uma questão do Banco do Brasil. E é este valor que está sendo questionado pela Justiça. Com relação à construção da biblioteca, nós sabemos, a biblioteca ela atende a escola. Ela é uma biblioteca escolar e ela está lá para todos verem. Nós temos uma biblioteca hoje que prefeitura nenhuma, escola nenhuma da região, nem Barbacena, né, que é a cidade mais próxima aqui, um pouco maior, tem. A estrutura que nós temos na biblioteca, que nós temos, né, graças a Deus, nós temos na Biblioteca Escolar Coronel Argentino Madeira, onde eu também já tive o prazer de trabalhar. Com relação aos créditos suplementares, né, foram créditos altos, pode ter sido para a época, mas já aconteceu também dentro desta casa de créditos serem aprovados de até 60%. Então, não é para a gente olhar também com tanta indignação e absurdo, mas porque essas contas que tiveram aí o crédito de 60% tiveram aí o crédito de 60% aprovado, chegou aqui na Câmara, essas contas foram aprovadas. Agora, com relação aos gastos da saúde, o que eu acho que aconteceu, os gastos houveram sim, mas houveram descontos. Gastos que nós sabemos que são relacionados à saúde e que, infelizmente, o Tribunal de Contas não considerou. Foi feito desconto na hora de analisar os processos. As aberturas de crédito, elas estavam amparadas no artigo 44 da LDO. Todos podem falar que não, mas está lá a lei. Peguem a lei e analisem, ela está lá. Artigo 44 da LDO, de 2002 até 2008. E agora, o que para mim é o erro maior é o tempo que essas contas levaram para serem julgadas pelo Tribunal de Contas e chegar até aqui na Câmara, né, quando foram julgadas, a época que foram julgadas. Nós tivemos contas aí que demoraram mais de 10 anos, né, para serem julgadas, 12 anos, 11 anos, para poderem chegar aqui. Por que dessa demora? Tanto é que nós estamos recebendo contas hoje do ano passado. Agora sim o Tribunal de Contas está seguindo com a sua, né, com aquilo que é o seu dever. Agora, com relação ao voto político, nós somos políticos, precisamos sim nos amparar no parecer. O parecer do Tribunal de Contas ele é técnico, ele julga os números friamente, mas nós estamos aqui dentro vendo como as coisas funcionam e no dia a dia de cada setor. E no dia a dia de cada setor. Então, nós julgamos sim, não só de forma técnica, mas também julgamos de forma política. Porque se eu sei que uma coisa foi feita de maneira correta, mas infelizmente o Tribunal de Contas não acatou, então se isso é voto político, então meu voto então vai ser político, né? Porque para mim, várias partes aí, né, desse julgamento do Tribunal de Contas, existem sim erros formais e eles precisam ser considerados. Para isso nós estamos aqui hoje. Porque se o julgamento fosse meramente técnico, simplesmente técnico, puramente técnico, não haveria necessidade de nós vereadores estarmos aqui julgando. O próprio parecer de contas, o próprio parecer do Tribunal de Contas já seria o veredito final. Então eu voto sim a favor das contas de 2002 a 2008, com exceção a de 2007, por excesso de zelo, tá? Porque este valor que está sendo questionado, por existir esse processo ainda em aberto, porque esse valor que está sendo questionado está ali na pasta do processo, foi apresentada sim a defesa. O Banco do Brasil que fez a transferência para outra conta. Obrigada. Senhor presidente, pela ordem.
queria manifestar a morte da senhora Dote e dar o sentimento aos familiares e amigos, né? E conta o julgamento das contas do ex-gestor Rui Fernandes. Eu fui favorável ao projeto de resolução de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2008, né? Fui contra o projeto de resolução de 2007 porque existia uma certidão de débito lá na Justiça. Então a gente ainda não sabia o que vai ser, se o gestor vai ganhar na Justiça ou se vai ser condenado, né? Então votei contra. Mas as outras votei favorável e não tenho muito o que discutir porque o município e o povo melense conhecem muito bem o ex-gestor do Espírito. Muito obrigado. Mais uma vez, nosso boa noite a todos e a todos aqueles que também nos assistem. Eu gostaria, finalizando essa situação do julgamento, de primeiro enaltecer o trabalho dessa Casa Legislativa e dos servidores. Uma frase que eu também ouvi na rua: essa Câmara foi uma Câmara de coragem. Nós aqui somos 4 vereadores inexperientes e somos 4 vereadores já experientes, que já passaram por essa casa aí outras vezes, e eu acho que nós conseguimos mesclar muito bem, né, essas duas situações e poder realizar essa difícil tarefa, essa árdua tarefa aí de reviver esses julgamentos de conta de 2002 a 2008. Eu considero até a palavra que o senhor Luiz Júnior disse sobre consenso. Eu desde o início mantive um consenso também e de uso técnico em relação ao julgamento dessas contas. Como eu repeti em todos os julgamentos, o primeiro a errar foi o gestor Rui Barbosa, o segundo a errar foi o Tribunal de Contas e o terceiro a errar foi a Câmara, na época aí, em relação ao rito de julgamento. E com esse tanto de erro, justamente, adveio uma decisão judicial e retornou isso, né, digamos, a estaca zero para que a Câmara procedesse todo esse trabalho novamente do julgamento. Eu creio que nós cumprimos com muito êxito essa questão da decisão judicial e com muita coragem, como eu disse aqui, de debater de forma muito clara essas questões que às vezes é até difícil para o próprio povo entender e para a gente mesmo, né, que são questões extremamente técnicas e que tem que ser aliado aí também ao sentimento político, como ressaltou a vereadora Cristiane. Logo nas contas de 2002, já havia, na verdade, a aprovação das contas pelo tribunal, com ressalvas, e essas contas foram rejeitadas pela Câmara, né? Então, ou seja, isso eu deixei muito nítido na época, que realmente a decisão cabe à voz do povo, a decisão cabe à Câmara Legislativa, que tem a opção, sim, né, considerando a maioria de 6 votos, no caso nosso aqui, pela rejeição do parecer do Tribunal de Contas. Então, ou seja, o parecer do Tribunal de Contas não é absoluto, assim como bem destacou a vereadora Cristiane. Se assim o fosse, realmente não precisaria da palavra da Câmara, né, final em relação a isso. Então, em 2002, nós, né, dentro dessa situação, mantivemos com a aprovação da resolução que não atingiu o quórum, mas no final prevaleceu o parecer do Tribunal de Contas aí pela aprovação dessas contas específicas de 2002, com ressalvas. Em relação aos anos de 2003 a 2006, há um nítido debate sobre a utilização aí do artigo 44 da LDO, em que o ex-gestor afirma que ele respeitou o que estava na lei. O tribunal entendia que a LDO não servia para esse fim,
né? Houve um amplo debate em relação a isso, mas de tudo que foi julgado, eu creio que realmente essa sequência de erros é o que traz, né, o que mostra justamente a melhoria do sistema nosso. A prefeitura hoje, eu creio que é uma prefeitura bem organizada, o tribunal hoje bem organizado, nós também estamos fazendo o nosso papel enquanto legislativo para sempre conseguir cumprir as nossas obrigações. O tribunal, à época, não cumpriu a sua obrigação, assim como o gestor Rui Barbosa também não cumpriu a obrigação dele, investindo nos 15%. O destaque em torno disso tudo é que, segundo o próprio regimento do Tribunal de Contas afirma, no artigo 45, inciso 2, e é onde eu pautei o meu julgamento de forma técnica, é que justamente quando não houver o dano ao erário comprovado, as contas deveriam ser julgadas, né, aprovadas com ressalva, assim como aconteceu em 2002. Então, há toda essa sequência comprovada aí nos julgamentos até 2006, de realmente não ter havido dano ao erário, ou seja, tudo que foi feito foi investido na cidade e, logicamente, que os erros se resumiram a erros técnicos administrativos. Isso não pauta a conduta do gestor, eu sou defensor da legalidade, logicamente, e lógico que o gestor da época, o doutor Rui Barbosa, cometeu erros severos, mas o tribunal acabou endossando esses erros, não julgando dentro do prazo correto. E a Câmara acabou possibilitando essa revisão toda justamente em função do rito. Nas contas de 2007, como a vereadora Cristiane também ressaltou, eu também votei para manter o parecer do Tribunal de Contas pela rejeição das contas, única e exclusivamente porque o próprio gestor afirmou aqui que vai ganhar a ação na justiça. Eu disse que, né, eu prefiro esperar então que a justiça decida, né, se a prefeitura, ou seja, é o que a vereadora Cristiane falou mais uma vez, de errar por excesso e não por falta. Então a única conta que ainda há a possibilidade de ter algum resultado danoso é essa de 2007, a qual eu, né, votei então pela manutenção do parecer do Tribunal de Contas aí com as devidas ressalvas. Então, eu acho que cada um aqui fez a sua livre manifestação, foi um debate muito claro, né, e eu acho que nós estamos muito bem representando aqui os 3.000 eleitores, né, desse município, os mais de 3.000 eleitores desse município, né, com as ideias diferentes e principalmente com esse espírito democrático, que eu acho que é a principal coisa que a gente tem que decidir. Eu lembro bem no início das reuniões que foi dito que isso aqui tem que funcionar como um jogo, um futebol. Tudo que for dito, for feito, fica justamente na esfera da necessidade e da possibilidade de a gente poder discutir os assuntos aqui dentro. E, logicamente, né, fora daqui nós somos todos pais de família, filhos, né, e realmente devemos limitar esse debate aí, a questão das ideias. Então eu gostaria mais uma vez de muito realmente agradecer a todos aqui, aos servidores novamente, pelo empenho, pela dedicação de todo esse julgamento. Espero que não tenhamos mais, né, esse volume, né, eu acho que realmente é uma questão histórica, foi a maior sessão contínua de julgamento dessa casa desde 1964, né, e eu espero que nós agora, né, vamos cumprir aí o rito, cumprir tudo de forma correta e sepultar de vez, eu acho que essa questão do julgamento de contas. Então, muito obrigado a todos aí. Mais alguém deseja se manifestar em relação às contas? Então nós vamos passar à segunda votação dos projetos de resolução. Eu também fiquei numa dúvida aqui em relação à redação final do projeto de resolução.
Eu acho que a redação final, no caso, já está alterada aqui. Nesse aí estaria. Não. Se fosse o caso de concluir dessa forma que eu coloquei. Então, não sei se aí está diferente do que foi feito. Né? Sim. Eu proponho o seguinte: nós fazemos a votação do jeito que os projetos foram colocados, igual na primeira aqui, mas aí teria a redação final de todo jeito, né? A gente teria que votar já a redação final, não é isso? Na verdade, seria concluída a apuração e depois seria expedida uma resolução com a conclusão que foi apurada. Tipo uma lei, né? No final é expedida a lei, no caso da resolução. Mas uma resolução será todas as contas? Não, é uma resolução para cada ponto, tem que ser tudo separado, no caso. Eu digo por conta da redação, porque como o projeto de resolução final, eu entendo que ele vai ser diferente do projeto de resolução votado, né? A gente teria que submeter, digamos assim, essa redação final. Eu me proponho aqui, né, se os senhores concordarem, para nós, até porque já foi lido, né, os projetos de resolução, a gente fazer a votação de acordo com o que foi apresentado. E na redação final, depois, a gente faz um consenso aqui, aproveitando que todos estão presentes hoje, né, em relação a essa redação final, depois que a gente encerrar. Ou seja, a gente faz a votação e depois, na hora de promulgar, aí a gente faz essa alteração da redação final aqui. Bom, então, considerando que as leituras já foram todas realizadas na primeira discussão e na primeira votação, eu vou declarar encerrado, então, a segunda discussão das contas de 2002 e vou colocar em votação, em segunda votação, o projeto de resolução número 03/2021, que aprova as contas do Poder Executivo referentes ao exercício de 2002 e contém outras providências, rejeitando o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, salientando que em 2002 o parecer do Tribunal de Contas foi pela aprovação com ressalva. Podemos prosseguir com a votação, então? Você é 3 ou 2002, em primeiro. Então eu vou passar a palavra para a senhora secretária para que proceda a chamada nominal de votação. Senhor Alípio Ferreira de Lima Filho, qual o seu voto? Eu voto favorável ao projeto de resolução. Senhor Cícero Sebastião dos Reis Silva, qual o seu voto? Meu voto é contra o projeto de resolução 03 de 2021, mantendo o parecer do Tribunal de Contas pela aprovação com ressalva. Senhora Cleusa Barbosa Véspoli, qual o seu voto? voto favorável ao projeto de resolução. Senhor Fábio Júnior dos Santos, qual o seu voto? Eu transmito a palavra excelentíssima do senhor vice-presidente para que eu exerça a presidência, na verdade, para que eu exerça no poder de voto. Nesse momento eu assumo a presidência dessa casa. Eu voto a favor do parecer e continuo, né, afirmando a questão da aprovação das contas de 2002 com ressalvas. Nesse momento eu devolvo a presidência ao senhor presidente Fábio Pessoa. Senhor Jerônimo Francisco de Mello, qual o seu voto? Eu voto contra o parecer do relator e a favor do relatório técnico do tribunal, que é a aprovação das contas com ressalvas. Senhor Luiz Henrique de Castro, qual o seu voto? Eu voto pela rejeição do projeto de resolução. Senhor Luiz Júnior Antunes Coelho, qual o seu voto? Voto contrário ao projeto de resolução. Senhor Paulo Ângelo Lopes da Silva, qual o seu voto? Eu voto a favor do projeto de resolução contra o projeto do Tribunal de Contas. E eu, Cristiane Pinheiro Luna, voto a favor do projeto de resolução número 3/2021.
Então, em segunda votação, fica rejeitado o projeto de resolução número 03 de 2021 por não ter atingido o quórum de votação, mantido o parecer do Tribunal de Contas pela aprovação das contas de 2002 com ressalvas. Bom, finalizo, pois, então, a segunda discussão das contas de 2003 e coloco em segunda votação o projeto de resolução número 4/2021, que aprova as contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2003, destacando que o parecer do Tribunal de Contas foi pela rejeição das contas. Com a palavra, a senhora secretária, para a chamada nominal relativa à votação das contas de 2003. Senhor Alípio Ferreira de Lima Filho, qual o seu voto? Eu voto favorável ao projeto de resolução. Senhor Cícero Sebastião dos Reis Silva, qual o seu voto? Meu voto é contra o projeto de resolução número 4 de 2021, mantendo o parecer do Tribunal de Contas pela rejeição das contas. Senhora Cleusa Barbosa Véspoli, qual o seu voto? Voto favorável ao projeto de resolução. Senhor Fábio Júnior dos Santos, qual o seu voto? Passo a presidência ao seu vice-presidente. Neste momento, eu assumo a presidência dessa casa. Voto favorável ao projeto de resolução. Neste momento, eu devolvo a presidência dessa casa ao senhor presidente. Senhor Jerônimo Francisco de Melo, qual o seu voto? Eu voto contra o parecer do relator e favorável ao parecer técnico do Tribunal de Contas, que é pela rejeição das contas. Senhor Luiz Henrique de Castro, qual o seu voto? Rejeição do projeto de resolução. Senhor Luiz Júnior Antunes Coelho, qual o seu voto? Voto pela rejeição. Senhor Paulo Ângelo Lopes da Silva, qual o seu voto? Voto pela aprovação do projeto de resolução. E eu, Cristiane Pinheiro Luna, também voto pela aprovação do projeto de resolução número 04/2021. Somados os votos, então, 5 votos favoráveis ao projeto de resolução número 04 do relator, 4 votos contrários. Considerando que o projeto de resolução não atingiu o quórum de votação de 2/3, fica o projeto rejeitado, mantido o parecer do Tribunal de Contas pela rejeição das contas de 2003. Finalizo, pois, a segunda discussão das contas do exercício de 2004 e coloco em segunda votação o projeto de resolução número 05/2021, que aprova as contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2004, destacando novamente que o parecer do Tribunal de Contas foi pela rejeição. A palavra à senhora secretária para que proceda a chamada. Senhor Alípio Ferreira de Lima Filho, qual o seu voto? Eu voto favorável ao projeto de resolução. Senhor Cícero Sebastião dos Reis Silva, qual o seu voto? Meu voto é contra o projeto de resolução 5 de 2021, mantendo o parecer do Tribunal de Contas pela rejeição das contas de 2004. Senhora Cleusa Barbosa Véspoli, qual o seu voto? Eu voto favorável ao projeto de resolução. Senhor Fábio Júnior dos Santos, qual o seu voto? Transmito a palavra ao seu vice-presidente. Neste momento, eu assumo a presidência dessa casa. Voto favorável ao projeto de resolução. Neste momento, eu devolvo a presidência ao senhor presidente. Senhor Jerônimo Francisco de Melo, qual o seu voto? Eu voto contra o projeto de resolução, mantendo o entendimento do Tribunal de Contas, que é pela rejeição das contas do exercício. Senhor Luiz Henrique de Castro, qual o seu voto?
Meu voto é pela rejeição do projeto de resolução. Senhor Luiz Júnior Antunes Coelho, qual o seu voto? Voto pela rejeição. Senhor Paulo Ângelo Lopes da Silva, qual o seu voto? Voto pela aprovação do projeto de resolução. E eu, Cristiano Pinheiro Luna, voto pela aprovação do projeto de resolução número 5/2021. Considerando então a somatória dos votos, 5 votos pela aprovação do projeto de resolução, 4 votos contrários, ficando o projeto de resolução número 05/2021 rejeitado por não ter atingido o quórum de 2/3, mantido o parecer do Tribunal de Contas pela rejeição das contas do exercício de 2004. Finalizo então a segunda discussão relativa às contas de 2005 e coloco em segunda votação o projeto de resolução número 06/2021, que aprova as contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2005, considerando que o parecer do Tribunal de Contas foi pela rejeição das contas. A palavra será a secretária que proceda a chamada. Senhor Alípio Ferreira de Lima Filho, qual o seu voto? Eu voto favorável ao projeto de resolução. Senhor Cícero Sebastião dos Reis Silva, qual o seu voto? Meu voto é contra o projeto de resolução 6 de 2021, mantendo o parecer do Tribunal de Contas pela rejeição das contas de 2005. Senhora Cleusa Barbosa Véspoli, qual o seu voto? Eu voto favorável ao projeto de resolução. Senhor Fábio Júnior dos Santos, qual o seu voto? Transmito a presidência ao senhor vice-presidente. Neste momento eu assumo a presidência dessa casa. Voto favorável ao projeto de resolução relativo às contas do exercício de 2005. Neste momento eu devolvo a presidência ao senhor presidente. Senhor Jerônimo Francisco de Melo, qual o seu voto? Eu voto contra o projeto de resolução do relator, mantendo o entendimento do Tribunal de Contas, que é pela rejeição das contas do exercício de 2005. Senhor Luiz Henrique de Castro, qual o seu voto? Meu voto é pela rejeição do projeto de resolução. Senhor Luiz Júnior Antunes Coelho, qual o seu voto? Eu voto pela rejeição do projeto. Senhor Paulo Ângelo Lopes da Silva, qual o seu voto? Voto pela aprovação do projeto de resolução. E eu, Cristiano Pinheiro Luna, voto pela aprovação do projeto de resolução número 6/2021. Considerando a apuração então da votação, 5 votos pela aprovação do projeto de resolução 06/2021, 4 votos pela rejeição. Por não ter atingido o quórum de votação de 2/3, fica o projeto de resolução 06/2021 rejeitado, mantido o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais pela rejeição das contas de 2005. Finalizo então a segunda discussão referente às contas de 2006 e coloco em segunda votação o projeto de resolução número 07/2021, que aprova as contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2006, considerando que o parecer do Tribunal de Contas foi pela rejeição das contas desse exercício. A palavra será a secretária que proceda a chamada nominal. Senhor Alípio Ferreira de Lima Filho, qual o seu voto? Eu voto favorável ao projeto de resolução. Senhor Cícero Sebastião dos Reis Silva, qual o seu voto? Meu voto é pela reprovação do projeto de resolução número 7 de 2021, mantendo o parecer do Tribunal de Contas pela reprovação das contas de 2006. Senhora Cleusa Barbosa Véspoli, qual o seu voto? Eu voto favorável ao projeto de resolução. Senhor Fábio Júnior dos Santos, qual o seu voto? Transmito a presidência ao seu vice-presidente. Neste momento eu assumo a presidência dessa casa. Voto favorável ao projeto de resolução número 07/2021. Neste momento eu devolvo a presidência ao senhor presidente. Senhor Jerônimo Francisco de Melo, qual o seu voto? Voto contra o projeto de resolução, mantendo o entendimento do Tribunal de Contas, que é pela rejeição das contas do exercício de 2006. Senhor Luiz Henrique de Castro, qual o seu voto? Meu voto é pela rejeição do projeto de resolução. Senhor Luiz Júnior Antunes Coelho, qual o seu voto?
Voto pela rejeição. Senhor Paulo Ângelo Lopes da Silva, qual o seu voto? Voto pela aprovação do projeto de resolução. E eu, Cristiane Pinheiro Luna, voto pela aprovação do projeto de resolução 07/2021. Somados os votos, então, 5 votos pela aprovação do projeto de resolução número 07/2021, 4 votos contrários. Fica rejeitado o projeto de resolução número 07/2021 por não ter atingido o quórum de 2/3 de votação, mantido o parecer do Tribunal de Contas pela rejeição das contas do exercício de 2006. Declaro encerrada, então, a segunda discussão das contas relativas ao exercício de 2007 e coloco em segunda votação o projeto de resolução número 09, que aprova as contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2007, considerando que o parecer do Tribunal de Contas foi pela rejeição das contas. Com a palavra a senhora secretária para que proceda a chamada dos vereadores. Senhor Alípio Ferreira de Lima Filho, qual o seu voto? Eu voto contra o projeto de resolução. Senhor Cícero Sebastião dos Reis Silva, qual o seu voto? Meu voto é pela reprovação do projeto de resolução número 9/2021, mantendo o parecer do Tribunal de Contas pela rejeição das contas de 2007. Senhora Cleusa Barbosa Vespoli, qual o seu voto? Eu voto contra o projeto de resolução. Senhor Fábio Júnior dos Santos, qual o seu voto? Transmito a presidência e sou vice-presidente. Neste momento eu assumo a presidência dessa Casa. Sou desfavorável ao projeto de resolução, considerando que ainda há questões judiciais a serem resolvidas. Então, voto contra o projeto de resolução número 09/2021. Neste momento, eu devolvo a presidência ao senhor presidente. Senhor Jerônimo Francisco de Melo, qual o seu voto? Eu voto contra o projeto de resolução, mantendo o entendimento do tribunal que é pela rejeição das contas do exercício 2007. Senhor Luiz Henrique de Castro, qual o seu voto? Meu voto é pela rejeição do projeto de resolução. Senhor Luiz Júnior Antunes Coelho, qual o seu voto? Voto pela rejeição do projeto de resolução. Senhor Paulo Ângelo Lopes da Silva, qual o seu voto? Voto pela rejeição do projeto de resolução. E eu, Cristiane Pinheiro Luna, também voto contrário ao projeto de resolução de número 9/2021. Somando-se os votos, 9 votos, então, pela rejeição do projeto de resolução número 09, mantido o parecer, então, do Tribunal de Contas pela rejeição das contas do exercício de 2007. Declaro encerrada a segunda discussão relativa às contas do exercício de 2008 e procedo à segunda votação do projeto de resolução número 08/2021, que aprova as contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2008, ressaltando que o parecer do Tribunal de Contas foi pela rejeição das contas. Senhor Alípio Ferreira de Lima Filho, qual o seu voto? Eu voto favorável ao projeto de resolução. Senhor Cícero Sebastião dos Reis Silva, qual o seu voto? Meu voto é pela rejeição do projeto de resolução número 8 de 2021, mantendo o parecer do Tribunal de Contas pela rejeição das contas de 2008. Senhora Cleusa Barbosa Vespoli, qual o seu voto? Eu voto favorável ao projeto de resolução. Senhor Fábio Júnior dos Santos, qual o seu voto? Transfiro a presidência ao excelentíssimo vice-presidente. Neste momento eu assumo a presidência dessa Casa. Voto favorável ao projeto de resolução número 08/2021. Neste momento eu devolvo a presidência ao senhor presidente. Senhor Jerônimo Francisco de Melo, qual o seu voto? Eu voto contra o projeto de resolução, mantendo o entendimento do tribunal que é pela rejeição das contas do exercício. Senhor Luiz Henrique de Castro, qual o seu voto? Meu voto é pela rejeição do projeto de resolução. Senhor Luiz Júnior Antunes Coelho, qual o seu voto? Eu voto pela rejeição. Senhor Paulo Ângelo Lopes da Silva, qual o seu voto? Voto pela aprovação do projeto de resolução. E eu, Cristiane Pinheiro Luna, voto pela aprovação do projeto de resolução 08/2021.
Encerrada a votação, apurou-se então 5 votos favoráveis à aprovação do projeto de resolução número 08/2021, 4 votos contrários. Fica o projeto de resolução rejeitado por não ter atingido o quórum de 2/3 de votação, mantido o parecer do Tribunal de Contas pela rejeição das contas relativas ao exercício de 2008. Bom, com isso, então, nós finalizamos a segunda rodada de discussão e votação das contas dos exercícios de 2002 a 2008. Nesse momento, solicitar aos senhores vereadores a suspensão dessa reunião para que nós possamos fazer a confecção da ata e da redação final dos projetos de resolução, retornando no prazo de 15 minutos, 20 minutos aí, para que a gente proceda a leitura e já a aprovação dessa ata.